Viva! O enunciado deste exercício pede-nos para desenhar um triângulo ABC que seja isósceles e retângulo em B. Vamos começar por aí. Como é que desenhamos um triângulo que seja isósceles e retângulo? Começando pelo isósceles, o que é um triângulo isósceles? Um triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados iguais. E o que é um triângulo retângulo? O triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E, portanto, eu vou utilizar uma régua e com uma régua vou começar por medir um determinado comprimento, é o que vocês quiserem, pode ser 4 cm, 5, 6, 7, 8, é indiferente. Meço um determinado comprimento e traço então um segmento reto com, por exemplo, 6 cm. E agora vamos utilizar o esquadro e com a ajuda do esquadro vou aqui desenhar um outro segmento reta exatamente com o mesmo comprimento do primeiro. Portanto, se este tinha, por exemplo, 6 cm, este aqui também terá que ter 6 cm. Atenção que eu aqui estou a fazer a olho, está bem? Eu aqui não tenho régua, estou a fazer isto a olho. E agora que já fizeram isto com a ajuda do esquadro, e porquê com a ajuda do esquadro? Porque têm que ter a certeza que isto aqui é um ângulo reto. Isto para ser um triângulo retângulo. E agora, com a régua novamente, vamos unir então estes dois pontos. E cá está, eu já obtive então um triângulo que é isósceles. Eu vou marcar aqui, por exemplo, isto media 6 cm. E com a régua eu medi este lado e este lado também media 6 cm. E este aqui, este vértice, é o vértice B. Tenho então aqui um triângulo que é isósceles, uma vez que tem aqui dois lados com o mesmo comprimento, e ele é retângulo, uma vez que este ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Logo tenho um triângulo que é isósceles e retângulo em B. Vou dar nomes aqui a estes vértices, este é por exemplo o A e este é por exemplo o C. E agora na linha A é-nos perguntado o seguinte: a imagem de ABC por rotação pode ser um triângulo escaleno e um triângulo obtusângulo? E a resposta é não a estas duas perguntas. E porquê que a resposta é não a estas duas perguntas? A resposta é não porque se eu fizer a rotação deste triângulo, aquilo que eu vou obter é um triângulo exatamente igual. Portanto, quando eu faço a rotação de um polígono, eu vou obter uma isometria, eu vou obter um polígono em que os lados têm o mesmo comprimento e os ângulos têm a mesma amplitude. Logo, ao rodar este triângulo, aquilo que eu vou obter é novamente um triângulo isósceles e retângulo. Portanto, se aquilo que eu vou obter é um triângulo retângulo, eu não consigo obter um triângulo escaleno nem um triângulo obtusângulo, porque um triângulo não pode ser ao mesmo tempo retângulo e obtusângulo, ou é uma coisa ou é outra. Logo, aquilo que eu vou obter é um triângulo retângulo. Então, aqui na linha A resposta é não às duas perguntas, está bem? Na linha B, constrói a imagem de ABC pela rotação de centro C e com rotação de menos 60 graus, e isto no sentido negativo. Aqui vocês vão precisar de um compasso e de um transferidor para medir os ângulos. Eu aqui, como não tenho nem uma coisa nem outra, vou fazer a olho. Portanto, vamos supor o seguinte, vamos supor que eu vou começar aqui pelo ponto A, eu quero fazer uma rotação do ponto A de 60 graus. Como é no sentido negativo, eu sei que ele vai ter que seguir o sentido dos ponteiros do relógio. Quando é o sentido negativo, então o ponto A vai ter que se deslocar neste sentido, que é o sentido dos ponteiros do relógio. E assim sendo, eu vou colocar então o transferidor aqui nesta linha, na reta AC, coloco o centro do transferidor aqui no C, porque o C é o centro, diz aqui, é o centro da rotação. Coloco o centro do transferidor aqui no C, alinho o transferidor com esta linha e depois disso vou marcar então um ângulo de 60 graus. Vamos supor então, estou a fazer a olho, vamos supor que isto é um ângulo de 60 graus. Depois disto estar feito, com a ajuda do compasso, eu vou medir a distância que vai desde o C até ao A e vou marcar essa distância aqui nesta linha. E vamos supor então que a distância fica mais ou menos aqui. Estou a fazer isto a olho,
Portanto, o C' será mais ou menos aqui neste local. E de seguida vou repetir exatamente o mesmo para o B. Portanto, agora o B também vai ter que se deslocar 60 graus no sentido dos ponteiros do relógio, que é o sentido negativo. Então, mais uma vez, com a ajuda do transferidor, vamos medir, vamos marcar 60 graus. Mais uma vez estou a fazer isto a olho. Vamos supor que é aqui. Com a ajuda do compasso, vamos ver qual é que é a distância que vai desde o C até ao B e vou marcar essa distância aqui. Vamos supor que a distância é mais ou menos aqui. Portanto, estou a fazer a olho, mais ou menos, o B' vai ficar neste local. E agora que eu já fiz então a marcação do... aqui não era o C, perdão, aqui era o A. Deixem-me só voltar aqui atrás. Eu aqui enganei-me, este aqui não é o C', este aqui é o A', está bem? Portanto, aqui vai ser um A. O C' vai ser este ponto. Reparem que como o C é o centro da rotação, então o C' vai ser no mesmo local do que o C, que é o centro da rotação. Portanto, este A' é a imagem do A, este B' é a imagem do B, e o C' fica exatamente no mesmo local onde está o C. E agora que isto está feito, eu vou unir então estes três pontos, o A, o B e o C, com uma reta. Portanto, com a ajuda mais uma vez de uma régua, vou unir estes pontos, o A, o B e o C, e vou obter um triângulo. Este triângulo, repare que isto foi feito a olho, portanto poderá não estar bem igual, mas este triângulo terá que ter exatamente o mesmo comprimento que este que está aqui. Eu sei que ele parece mais pequeno, mas isto é porque foi feito a olho. Se tivesse sido feito com a ajuda de um transferidor e com a ajuda de um compasso, estes dois triângulos, o vermelho e o azul, seriam exatamente iguais. E também, se eu utilizar um transferidor para medir este ângulo, se isto tiver sido bem feito, vocês verão que este ângulo terá que medir 90 graus. E isto porque, como eu já disse há bocadinho, uma rotação, a rotação de uma figura, os seus ângulos conservam a mesma amplitude da figura original. Portanto, está feito. Esta é a imagem A', B', C' de aqui do triângulo ABC, pela rotação de centro C, aqui com 60 graus negativos. Espero que tenham percebido e até à próxima.